Seja muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos analisar o vídeo de uma mulher que foi num podcast americano e lá ela foi falar sobre a questão de que ela queria ser mãe solteira, mas a gente vai analisar alguns aspectos do que ela falou ali, porque essas situações elas são estranhas. A mulher quer ter um filho, pesquisa sobre tudo, menos ter um pai. Ela não tem nenhum pai para esse filho, mas ela está pesquisando sobre tudo para ela ter esse filho. Isso mostra a inconsciência feminina da necessidade de um pai. Quer dizer, a condição do homem é tão descartável que não se procura nem entender o valor do que é ter um filho sem um pai. E eu quero deixar uma frase já bem aqui no começo, você guarda essa frase no seu coração. Existe um homem dentro de um menino, mas precisa de um homem para achar isso. Essa frase eu achei pela internet, não sei mais aonde eu achei, não sei de quem que é essa frase, mas é uma frase muito poderosa. Existe um homem dentro de um menino, mas precisa de um homem para achar isso. A figura masculina tem valor, ela é importante, não pode ser descartada porque não é substituível e é ela que mantém a figura masculina que é importante para a sociedade. Então já fica agora nesse vídeo, é isso que a gente vai estar falando aqui. Já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar o nosso canal, para que o nosso canal cresça, para que essa mensagem chegue mais longe, para que a gente possa atingir outros homens e outras mulheres e trazer muitos cristãos à consciência do que está acontecendo ao nosso redor, porque tem muita gente, mas é muita gente mesmo, que não está nem vendo, não tem nenhuma noção, está dormindo no barco, não tem a mínima ideia do que está acontecendo ao redor, um passo assim, ó, na frente dele. Eu quero firmar a nossa discussão aqui em que os homens não são substituíveis, que eles são necessários, não são descartáveis. A humanidade, o futuro da humanidade depende por eles e não podem de modo algum ser descartados da família, principalmente da família. Se você realmente quer ter uma família abençoada, então o homem tem de estar presente dentro da família. E o nosso papel enquanto mulher é lidar com a vida, é saber balancear o que o homem faz e mediar entre o homem e o filho e estabelecer, firmar os pilares da casa. Esse é o nosso lugar. Mas eu falo 1000 vezes. Sim, o seu papel é esse, querida. É de você justamente fazer essa mediação, porque você tem de ter valor na sua existência. O homem tem de fazer 1000 vezes o papel dele também. É repetitivo, é um ciclo de vida. Ele vai fazer e ele vai repetir lá. E você é aqui, esse é o seu papel. E esse nosso papel tem de ter valor. A gente tem de entender essas pequenas coisas. Olha, vamos assistir o vídeo para a gente ver alguns dos absurdos que essa moça fala no podcast. Assiste aí. O tópico de hoje é mais um vídeo que me faz perceber que os homens são descartáveis. É inacreditável. Eu fiz uma live completa no Instagram que me surpreendeu. As mulheres basicamente chegavam e diziam que os homens não são necessários para o futuro da humanidade. Vou reproduzir o vídeo. Sim. Então, aparentemente, você sente algo a respeito disso. Acho que você disse que realmente quer ser mãe sozinha. Sim. Na verdade, não é querer ser. É como se fosse acontecer. Está acontecendo. Então, eu tenho 27 anos. E eu queria um filho desde os 23 anos. Mas esperei porque estava com um parceiro. Ele não queria um filho. E depois eu pensei, ok, bem, isso não vai funcionar. Então eu me separei dele e comecei a procurar outra pessoa. Não consegui encontrar mais ninguém que quisesse. Ainda estou procurando. E então eu pensei, sabe de uma coisa? Na verdade, eu poderia fazer isso sozinha. Por que eu não posso fazer isso sozinha? Então, o fato é que eu estou me preparando para isso. Por exemplo,
Financeiramente, estou me colocando em uma boa posição, comprando o que acredito que preciso comprar. Também estou fazendo minha pesquisa. E não é como se eu fosse simplesmente pular de cabeça nisso. É como se eu estivesse me preparando ativamente para fazer isso. Então sim, fui criada por uma mãe solteira. Meu pai ganha muito menos do que minha mãe. Minha mãe tinha um cargo alto. Ela ganha um bom dinheiro. Meu pai é motorista de ônibus na França. Ele ganha praticamente um salário mínimo. Sim, ele tem alguns benefícios, mas na verdade não faz muita diferença. Ela nem recebe pensão alimentícia. Então sim. Então, basicamente, como ele não podia prover, você acha que ele não teria melhorado a situação? Sim, basicamente. Como se eu sentisse que ele teria sido mais um fardo do que uma ajuda. E sim, e você não sente que perdeu algo por não ter um pai? Não, não. Se eu olhasse para um filme estereotipado, então sim, eu não joguei beisebol ou qualquer outra coisa com meu pai. Foi como se ele jogasse a bola para mim e eu a rebatesse em um grande arco. Você poderia imaginar que outra pessoa na sua situação gostaria de ter tido um pai? Sim, Ok. E então você pode imaginar que seu filho vai passar exatamente pela mesma coisa. sim. É por isso que eu não quero apenas um doador de esperma. Como estou procurando na minha situação em que quero ser mãe solteira, estou procurando alguém que eu conheça ou alguém que eu eventualmente conhecerei, que eu ficaria bem em me fornecer, bem, o esperma, mas que ficará em contato com a criança se a criança quiser manter contato com ele. Ok. E se esse homem que lhe dá o esperma permanecer em contato, se ele tiver outra família e outros filhos, e os priorizar em vez do seu filho, o que você vai fazer sobre isso? Quer dizer, eu vou ser totalmente honesta com a criança sobre como é a situação, que somos uma família em comum, e que não somos uma família convencional. Ele não está sendo criado convencionalmente. Provavelmente vai ser alvo de piadas na escola por causa disso. Não vai ser fácil, etc. E então eu também vou explicar a ele a situação, se ele pode entrar em contato com o pai ou não e tudo mais. Ok, mas você entende que a criança não escolheu essa vida, que você escolheu por ela. Não é como se você estivesse contando a ela depois do fato que ela tem que lidar com algo que não é ideal e potencialmente muito doloroso. Não é ideal. É só que não é o usual, mas eu não sou. Você está dizendo que não é ideal. Você não sabe como será para a criança. Você está dizendo isso do seu ponto de vista, como indivíduo. Você não sabe o que a criança vai querer. Então, quando você diz isso, você está dizendo que depois do fato, a criança foi trazida a este mundo. Você a trouxe, certo? Ninguém. Ela não pediu para ser trazida aqui. E depois você diria algo como: a propósito, por causa da maneira como eu quis te trazer a este mundo, você não vai ter um pai. Quer dizer, ele te deu esperma e te trouxe aqui. Mas ele tem sua própria família agora, e provavelmente está mais focado neles. Você entende? Como se ele já estivesse aqui. Ele não pode escolher ir embora. Ele não pode voltar para o seu útero tipo, não gosto disso. Tô fora. Eu quero trazer a criança a este mundo porque eu realmente quero uma. E pode não ser uma situação que ele goste. Eu reconheço que ele pode ser intimidado por isso e pode não gostar. Mas vou dizer a ele que vou conversar. Bem, não importa se você conversar com ele ou ela, porque você só contou depois de colocá-los nessa situação. É como se eu te levasse para uma festa, ok? E todo mundo lá é violento. Eu tranquei a porta atrás de você e digo: a propósito, as pessoas aqui são violentas. Você pode levar um soco. Parece que isso faz sentido? Quer dizer não, mas estou fazendo uma pergunta diferente. Então veja aí que ela fala sobre essa questão da família monoparental, não é? Ela vai ser a mãe. Parece que não existe uma importância, um valor do papel. Ela não sente falta, quer dizer, ela já está insensibilizada, cauterizada por essa sociedade medonha, com essas distorções de papéis. E aí ela não entende as relações dessa família monoparental e o impacto na vida da criança, as possíveis consequências que ela pode trazer na vida dessa criança, porque essa criança vai crescer sem o pai, sem o avô, sem o tio, sem um irmão, sem um primo, sem outros homens de referência ao seu redor. E isso é terrível, é medonho. Isso causa um transtorno. Transtorno é doença, é patológico. Depois de você adquirir um transtorno, você fica fadado a ter dificuldades naquela área para o resto da sua vida e ter que estar superando. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma as pessoas nessa área, mas não existe terapeuta que vai te ajudar a se livrar desse estigma depois que ele vem. Também o vídeo, né? A gente vê no vídeo
a falta de importância que ela dá para a figura paterna no desenvolvimento da criança. E aí os homens, eu vou deixar o link do vídeo para você poder pesquisar e assistir esse vídeo inteiro depois, porque os homens eles vão questionando, eles vão trazendo a importância da figura paterna e mostrando ali o quanto que a presença masculina importa, tanto para meninas quanto para meninos. Também a questão da percepção social e responsabilidade dos pais. Eles trazem esse assunto para dentro do vídeo, os caras, eles vão colocando, porque sim, existe uma função social do homem dentro da família que não é substituível. O homem é que cria, tanto na mulher quanto no menino, padrões de modelo de estabelecimento de relações com outras mulheres, mais padrões emocionais de superação e de força, de não se deixar sucumbir, de não ceder às fraquezas. A mulher, se a criança tem um problema dentro de casa, ela se sensibiliza com o problema da criança, porque a mulher foi criada emocionalmente mais afetiva para ela poder gerar padrões. Então, ela não podia estar espancando, matando, destruindo a criancinha. Ela tinha de levar a educação. Então, por isso, essa paciência em aceitar. Só que essa paciência transtorna comportamentos quando usada sem limite. E o homem é esse limite. Ele é essa base forte. É ele que puxa e chacoalha e fala: ei, sai daí. Ei, não é assim não. Força aí, moleque, tu não é um banana. Levanta, vem, faz isso. E aí estimula o lado da ação. A mulher não. O que foi? O que está acontecendo? Ah, não, não faz isso não. Aí essa voz feminina que é criada por Deus para falar com bebezinhos, com crianças, ela permanece quando essa criança vai crescendo e o entendimento dessa falta de autoridade está na mente da criança. Então, o homem é que cria esse laço decisório de tomar força, de ímpeto de agir, de coragem. A presença masculina faz isso. E o vídeo também faz a gente pensar nessas mulheres que só pensam em si mesmas, um egoísmo extremo, amantes de si mesmas. O amor não tem espaço para pessoas que são amantes de si mesmos, porque o amante de si mesmo, ele não enxerga que o que ele está fazendo está levando os outros para o abismo, ou se ele enxerga, ele não se importa, porque ele é sem compaixão, ele é insensível, então não se importa com os filhos. O desejo é que vale. Ah, agora eu quero ter um filho. Ah, agora eu estou com o desejo de que o meu filho, que eu tenha um filho e que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo outro. Essa abordagem voltada sempre para o egoísmo, para o egocentrismo, é extremamente social. Nós não vivemos isolados no mundo. Nós somos um ser social e a gente precisa pensar nisso. Existe um impacto das famílias desestruturadas que a gente já está vendo hoje, a gente está colhendo esse mal hoje no mundo. Olha o que está acontecendo com os lares monoparentais, onde só a mulher ficou e a figura masculina foi tratada como descartável, foi expurgada, jogada para fora. Olha quantas crianças sofrendo amargamente toda essa condição social que a gente tem visto hoje, toda essa distorção, cabelo azul, cabelo verde, cheio de piercing, não respeita ninguém, estão lá na faculdade que você pensa que vai estar num lugar melhor, e aí ficam numa condição pior, nunca entram numa condição melhor do que a anterior, sempre se afundando em abismos cada vez piores. Um abismo chama outro abismo. Essas ideias são abjetas, são absurdas, e a gente não pode omitir. A gente não pode olhar por isso. Ah, vou ter um filho independente. Isso não é bonito. Isso é medonho, isso é satânico, isso é destruidor. E a gente não pode se omitir, a gente não pode deixar de falar e deixar eles esfregarem na nossa cara que eles estão destruindo a sociedade. As mulheres estão completamente fora da realidade. Foram seduzidas pela voz da serpente e estão colocando os homens, os filhos, todo mundo em dificuldade. A gente tem de sair desse padrão de egocentrismo, de ser aí mulheres amantes
de si mesmas, que não importam, não se importam com mais ninguém. Isso daí é o grande problema da mulher, o excesso de narcisismo, de se amar demais, de ser egoísta demais, de não conseguir enxergar ninguém ao redor. Uma geração ensina para outra geração. Então, essa geração tem de fazer uma geração futura melhor, que era isso que Jesus queria, formar homens mais poderosos do que o que ele mesmo era. A nossa missão é formar outros seres humanos melhores do que o que nós mesmos fomos. Mas aí o que acontece? Se uma geração ensina a outra geração, elas formam uma outra geração pior do que a geração anterior. Uma geração errada com consequências mais pesadas, não poucas e não pequenas, sobre a sua vida, sobre as suas vidas. Olha, o que você acha? Nós podemos tratar a figura do homem como descartável, como substituível? Podemos querer ser mães aí e não ter um pai, porque não vai ter. A mulher não faz papel de pai e mãe. E, em hipótese alguma, não se engane com essa conversa da serpente. Você mal faz o seu papel. Você não é tudo isso e nem pode tanto. Você não é essa Coca-Cola toda, né? Então, olha, precisamos da figura masculina, o quanto precisamos. Deixa aí nos comentários e não sai sem deixar seu comentário, sem conhecer o material que nós temos preparados para homens que querem mudar a história das suas vidas. O material está no Seja Membro. Vai lá, adquire esse material, porque é um material que vai abençoar, porque não tem material tão poderoso quanto esse material que a gente produziu. É um material extraordinário que está no Seja Membro. Assiste, reassiste, volta ao vídeo de novo, assiste de novo, internaliza o material na sua mente, compra os livros, leia, releia, volta, não concorde, pesquise, veja, confira, e você vai trazer crescimento, poderoso crescimento individual para a sua vida. Vai ter a sua vida completamente transformada, vai alcançar o melhor de Deus nessa terra. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e te abençoe grandemente.